Pessoal, boa tarde. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de prótese parcial removível. O conteúdo dessa aula ainda é a respeito das partes constituintes da prótese parcial removível e na aula passada nós terminamos de falar sobre os grampos circunferenciais. Lembrem-se que esses grampos eles atuam diretamente na retenção da prótese e os circunferenciais que eu passei para vocês são os circunferenciais simples, o geminado e meio a meio e ação reversa, tá? Cada um com sua especificidade. Dando prosseguimento a outro tipo de retentor direto, extracoronário direto, são os grampos por ação de ponta, como vocês podem observar nessas imagens. Então, esses braços, eles entram em contato com a região vestibular dos dentes e promovem retenção. Eu vou mostrar para vocês, mas nós temos vários tipos, né, e vários formatos desses braços de retenção. Se a gente for dividir anatomicamente um braço, um grampo por ação de ponta, ele vai ter o apoio, ele tem um braço de retenção e ele tem um braço de oposição. O apoio, nessa imagem do lado esquerdo de vocês, ele está localizado sobre a superfície oclusal dos dentes posteriores, tá? E essa parte metálica na face lingual palatina, né, que seja, é um braço de oposição. E essa parte metálica na vestibular é o braço de retenção. Lembrando que nessa situação, mesmo sendo grampo por ação de ponta, o braço de retenção ele tem a mesma função que o braço de retenção do grampo circunferencial e o braço de oposição ele também tem a mesma função comparado a um grampo circunferencial, tá? A ação de ponta, isso não muda, tá? A função é a mesma, qualquer que seja o tipo de retentor extracoronário. Essa primeira frase, partem da cela, é uma característica muito importante e extremamente fundamental, e ela é um grande diferencial para os grampos circunferenciais. Nessa situação, o braço de retenção, ele parte da cela, ele nasce da cela, ele se origina da cela, diferentemente do grampo circunferencial, que o braço de retenção e o braço de oposição, eles partem do apoio. Então, se eu perguntar para vocês qual a diferença entre esses grampos, essa seria uma delas, tá? Origens diferentes. O contato do braço de retenção de um grampo por ação de ponta é um contato pontiforme. Então, se vocês observarem essa parte metálica na vestibular, vamos imaginar que você tem uma ponta desse metal na distal e uma ponta na mesial. Esses dois pontos, eles atuam realmente como um contato único, exclusivo, e realmente a gente caracteriza como pontiforme. Não pense em ponto, tá? Mesial e distal. Para esse tipo de grampo, tá? Tem outro que só tem um contato, eu vou mostrar para vocês. Esse braço de retenção, ele atua empurrando o dente, tá? Fazendo uma força contra o dente quando ele é submetido à força de remoção. Quando que uma prótese parcial removível, vamos imaginar uma classe 1, tá? Em mandíbula, quando que essa prótese é submetida à força de remoção? Durante mastigação, tá? De alimentos pegajosos, como eu frisei bastante com vocês, e durante a remoção pelo paciente, tá? Existe uma característica que esses grampos por ação de ponta, eles são mais fáceis de inserir do que remover. Lembre-se que esse grampo ele deve estar combinado com apoio e braço de oposição. Lembrando que um grampo retentor sem o braço de oposição, eu posso lingualizar ou palatinizar meu dente. Tá? Então, imaginem que esse grampo metálico, essa parte metálica na vestibular, ela atua, ele realiza uma força da vestibular em direção à palatina. Se não houver esse braço de oposição, esse dente vai lingualizar ou palatinizar. A ponta ativa do braço de retenção está localizada realmente no terço cervical, e esses grampos por ação de ponta, eles são uma característica de serem mais estéticos em relação aos circunferenciais,
Mais estético é complicado, porque ainda assim, quando o paciente sorri, aparecerá uma parte anatômica, uma parte metálica na vestibular desses dentes, dos dentes pilares. E quando eu digo melhor estética, vamos dizer que ele é mais estético em comparação ao circunferencial, mas não deixa de ser um grampo realmente com problemas estéticos, tá? Dentre os tipos de grampos por ação de ponta existentes, existem os grampos de Holt, ou os grampos de Holt. Esses grampos, então, eles são grampos do grupo de ação de ponta e a gente utiliza basicamente 5 desenhos. Esses 5 desenhos a gente chama de Tulik ou Tulik, tá? São letras que a gente usa para designar basicamente a anatomia desse braço de retenção por ação de ponta. Então, se vocês observarem a primeira imagem superior do lado esquerdo, a gente tem um grampo por ação de ponta do tipo T. Então, esse desenho anatômico do braço de retenção, ele se assemelha à letra T. Na imagem do meio, a gente tem um grampo por ação de ponta do tipo U, tá? A gente tem o grampo à sua direita, o grampo L, o canto inferior esquerdo, o grampo I, e do canto direito inferior, o grampo do tipo C. Os grampos que nós mais utilizaremos na clínica, então no nosso planejamento em prótese parcial removível, é o grampo do tipo T e o grampo do tipo I. Tá? Sem dúvida nenhuma, eles são os nossos carros-chefe aqui durante o nosso planejamento. Tá? Então não esqueçam isso. O T e o I, basicamente, que a gente mais vai utilizar. Essas são imagens desses dois tipos de grampo. Então, se vocês observarem a imagem do lado esquerdo, vocês observam, então, essa parte metálica atingindo a região cervical do dente. E observem que esse dente é uma prótese, tudo bem? É uma prótese fixa, provavelmente. Vocês conseguem observar que embaixo dessa coloração amarela do dente tem um metal, provavelmente uma restauração metalocerâmica ou metaloplástica. Então, ela tem uma camada inferior de metal recoberta por resina ou cerâmica, tá? Esse dente, que é uma coroa, tá? Vamos imaginar que é uma coroa, ele pode ser pilar de PPR? Ele pode sim, tá? Então, a gente tem esse braço metálico partindo da cela e atingindo a região cervical do dente. Essa imagem essa imagem no canto esquerdo é um grampo por ação de ponta do tipo I, tá? Então, ele se assemelha à letra I. Para vocês, quando vocês observam a imagem do lado direito, a gente tem um desenho diferente, tá? Ele se assemelha à letra T. Então, a gente vai falar grampo por ação de ponta do tipo T, tem denominações que chamam de Y, tá? Então, quem chamar de Y, quem já ouviu falar de Y, é a mesma coisa que o T, vai funcionar da mesma forma, tá bom? Então, basicamente, a ideia desses grampos, desse tipo de grampo, é ser um grampo é promover retenção, tá? Desses braços na vestibular. É promover a retenção e são extremamente eficazes, principalmente o grampo T. Uma grande característica, uma grande vantagem é que é um grampo extremamente eficaz em produzir retenção. Uma outra imagem mostrando para vocês aqui em boca, tá? Os três grampos que observamos nessas duas imagens são braços de retenção, tá? Grampos por ação de ponta do tipo T. Bom? E observem de novo, tá? Principalmente nessa imagem esquerda da parte inferior, a gente consegue ver certinho o desenho anatômico do braço vestibular, ele se originando da cela. Vocês não podem confundir essa situação, tá? Só para finalizar, quando encontrarmos, por exemplo, uma classe 1 de Kennedy em mandíbula, o grampo por ação de ponta, ele é praticamente o que a gente vai utilizar. Não vou cravar 100% das situações, porque, né, existem particularidades, mas se a gente imaginar uma classe 1 de Kennedy, tá? Somente classe 1 de Kennedy em mandíbula, praticamente é dado como certo que utilizaremos o grampo por ação de ponta T ou Y, tá? Tá. Esquecendo agora os retentores extracoronários, vamos começar a falar sobre os conectores maior, tá?
Basicamente o seguinte, qual que é a ideia de um conector maior? É unir todos os elementos da prótese de um hemiarco ao outro. Pensem em uma comparação que eu faço com vocês, é que o conector maior, ele atua, ele se assemelha à coluna vertebral, tá? Ele une todos os componentes, todos os membros dessa prótese removível em uma única estrutura. Além de unir todos os elementos, ele distribui as forças aplicadas. As forças vão pensar cargas mastigatórias para os dentes pilares. Então, é uma outra característica que a gente tem que pensar. Qual parte anatômica da PPR tem essa função também de transmitir carga mastigatória? Tá? O conector maior, ele promove estabilidade e rigidez, portanto, são ligas metálicas extremamente rígidas, não são flexíveis. Se fossem flexíveis, imagina toda vez um paciente mastigando, essa parte metálica entraria em contato com a mucosa e poderia provocar ulcerações, machucados, e aí o paciente ia deixar de usar a prótese, perdendo função e estética bucal, tá? Então pensem, a rigidez desse metal do conector maior é uma propriedade desejável e essa rigidez está ligada com a sua eficácia. Se ele deixa de ser rígido, perde eficácia e perdemos o sucesso do nosso tratamento com prótese removível. O conector maior, ele possui algumas características que eles não devem interferir nem irritar a língua. Imaginem que nós utilizamos um metal que incomode o paciente. Ele não deve traumatizar os tecidos bucais quando a gente inserir a PPR, quando a gente remover a PPR e quando ela estiver em repouso. Ela não deve contribuir para a retenção de alimentos. Lembra que essa é uma grande desvantagem da prótese removível, que é o acúmulo de alimentos, se o paciente não tiver uma higienização adequada. Tá? O conector maior, então, contribui para a retenção de alimentos e contribui para o suporte da prótese. Então, respondendo a pergunta do slide passado, qual outra estrutura da prótese removível que contribui para proporcionar suporte ou apoio? Então, suporte, apoio e conector maior. Tá? Existem alguns desenhos de conector maior. Nessa parte inferior, a gente observa que é essa parte em verde aqui, tá? No superior, a gente observa que esse é um conector maior e vocês observam que eles têm diferentes desenhos. Para a região superior, nós temos o conector maior barra palatina dupla. Nós temos também conector maior barra palatina simples, que é essa imagem do lado direito de vocês. Nós teremos mais adiante as indicações e faremos um treinamento bem específico quando realizarmos realmente o treinamento de planejamento de PPR. Todos esses conceitos que eu passei para vocês serão relembrados. Na parte também superior, a gente tem o conector maior de recobrimento palatino e do lado esquerdo, o conector maior em forma de U. Cada um tem a sua indicação. Para a região inferior, a gente tem o conector maior barra lingual simples, que é o carro-chefe, tá? Que é o mais que a gente vai acabar utilizando. Nós temos também conector maior conector maior placa lingual. Temos também a barra lingual mais o grampo contínuo de Kennedy. E o conector maior barra vestibular. Se vocês observarem, realmente essa parte anatômica, ela está na vestibular da mandíbula, vamos pensar assim, na vestibular dos dentes. Isso está indicado em situações que os dentes pilares eles estão lingualizados, palatinizados, impedindo o adequado eixo de inserção da prótese. Pessoal, eu vou pausar aqui e já retornamos para a parte 2.